Sejam então bem-vindos para mais um espaço de emissão aqui na ABC Portugal. Renovamos os nossos votos de uma boa tarde ou uma boa manhã, depende do horário em que nos esteja a escutar. Já sabem que as nossas conversas têm sempre repetição. E connosco hoje está a enfermeira Clarice Fonseca do Centro de Saúde Orem. Ela é da Unidade de Cuidados na Comunidade. Está connosco hoje e vamos falar de um assunto que diz concretamente respeito ao dia de hoje, que é o Dia Mundial da Diabetes. A diabetes é uma doença, não sei como é que a vamos caracterizar, mas que muitos ouvintes seguramente já tiveram contacto com ela, ou algum familiar, ou algum amigo, ou alguém próximo que tivesse esta doença. É uma doença que acontece, que pode acontecer de diversas formas. Há vários tipos de diabetes e penso que é um bocadinho por aí que nós vamos começar, por dizer o que é exatamente a doença, a diabetes. Olá, enfermeira, como está? Bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada por me receber aqui na rádio e para me dar a oportunidade de falar com um pouco sobre este assunto, sobre esta doença crónica que é a diabetes e que é um assunto tão importante para conversarmos e elucidarmos algumas dúvidas a todas as pessoas que nos ouvem. E é uma doença que afeta muita gente, não é? A diabetes. Sim. Em todo o mundo estima-se que 537 milhões de pessoas têm diabetes, que será uma em cada 10 pessoas. Em Portugal, o número não é tão elevado, mas ainda assim é muito significativo. Estima-se que 14% da população entre os 20 e os 79 anos de idade têm diabetes. Estes são dados de 2021. Sendo que só metade, cerca de 7,9%, é que estão diagnosticados. Os outros 6% estarão ainda por diagnosticar. Pois, há muita gente que não sabe que tem diabetes. Então, o que é exatamente a diabetes? A diabetes é uma doença crónica que atinge todas as idades, pode surgir desde a infância, mas a sua prevalência aumenta com a idade. Significa que há mais risco de aparecer, sobretudo a diabetes tipo 2, com o aumento da idade. E caracteriza-se pelo aumento dos níveis de glicose no sangue. Isto pode estar relacionado com uma produção insuficiente da insulina pelo pâncreas ou por uma ação insuficiente desta mesma insulina que não desempenha efetivamente o seu trabalho. E, em alguns casos, é a combinação destes dois fatores. O diagnóstico tem que ser médico, não basta acharmos que temos diabetes. Exatamente. Porque a diabetes tipo 2, não é? É aquela que aparece mais com a idade, não é? Sim. E aparece mais ou menos com que idades? Sobretudo a partir dos 40 anos. Não é igual em todas anos. As pessoas, mas é sobretudo depois dessa idade, não é? Sim, depois dos 40 anos de idade, sim. Quando é a diabetes tipo 1, é que normalmente é diagnosticada mais cedo. Sim, na infância ou ainda em adultos jovens. Pode acontecer. E as crianças, estas pessoas com diabetes do tipo 1 necessitam inevitavelmente de tratamento com insulina porque a insulina que o seu corpo produz realmente não é eficaz. Qual é a diferença entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2? Para já a idade. A idade. E o tipo 1 tem que ser mesmo, ficam mesmo insulinodependentes, não é? Exatamente. Sobretudo esta a grande diferença. A idade e o tratamento com insulina que tem que ser iniciado imediatamente nas pessoas com diabetes do tipo 1. Também as pessoas do tipo 1 geralmente, como são mais jovens, aprendem desde cedo a lidar com a doença e conseguem geri-la mais eficazmente ao longo da sua vida, enquanto que as pessoas tipo 2 já têm hábitos enraizados e controlam mais dificilmente a sua doença. E também são muito mais, como é que eu ia dizer, rejeitam muito mais a insulina, não é? Primeiro querem medicação sem ser insulina, não é? Eu tenho essa ideia, não sei se é errada. Há aquele medo inicial que muitas pessoas têm. Tem assim alguma resistência a iniciar o tratamento com a insulina? Mas a verdade é que nas pessoas com diabetes tipo 2 nem sempre é necessário introduzir a insulina, nem sempre é necessário introduzir a medicação oral, mesmo os comprimidos. A diabetes tipo 2 está muito associada aos hábitos de vida.
e depende muito dos fatores modificáveis, que são a atividade física, porque permite que haja um gasto energético da energia que nos são facultados pela alimentação, não é? E a obesidade é outro fator modificável. Se a pessoa conseguir controlar a sua alimentação, reduzir o índice de massa corporal e, consequentemente, o perímetro abdominal, que são fatores de grande risco para o desenvolvimento desta doença, poderão até reduzir o risco de desenvolver a doença, e quem for já diabético, controlar a sua doença apenas pelas boas práticas. Sra. Enfermeira, quem é por exemplo, filhos de diabéticos, tem que ter mais em atenção logo desde cedo, controlar muito bem a alimentação para não desenvolver, que tem mais risco de poder desenvolver a diabetes tipo 2, não é? Sim. Ainda fazendo referência aos fatores modificáveis e não modificáveis, que são preditíveis de virmos a desenvolver a doença nos 20 anos seguintes, está a idade como fator não modificável e a história familiar. Sabe-se que existe uma componente genética hereditária desta doença, embora não se conheçam bem ainda quais são os genes que promovem o aparecimento da doença nas gerações seguintes. Às vezes mas existe assim, este risco. Com tanta inteligência artificial, com tanta inteligência, como é que estas doenças que têm tantos anos, não é? Sim. Como é que não há aquela chave, aquele clique para... Pois, a ciência ainda tem acabarmos com ela. Ainda tem muito para andar. Desculpe interrompê-la. Não, está certo. Mas falámos da diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2, mas ainda há a gestacional. Diabetes gestacional, que é aquela que se desenvolve durante a gravidez e que habitualmente desaparece com o nascimento da criança. Estas pessoas, estas grávidas... A diabetes que aparece à mãe, não é? À mãe, sim. E estas mães têm mais risco de desenvolver diabetes tipo 2 nos anos seguintes à gravidez. Mas habitualmente depois do bebê nascer a diabetes passa? Desaparece, sim. Bem, menos mal. Menos mal. Portanto, temos estes 3 tipos de diabetes. Não sei, mas como é que nós diagnosticamos? Não vamos andar sempre no médico a ver, olha, vamos fazer análises para ver se tenho diabetes. Há alguns sintomas que possam ser sintomas de alerta para quem não tem ainda a doença? Possam ser sintomas de alerta para procurar ajuda no médico? Sim, há alguns sintomas que geralmente surgem já tardiamente, quando a doença está mesmo instalada, que é uma seda normal ou uma secura da boca constante, o ir frequentemente urinar, esta necessidade constante de urinar em pequenas quantidades, sobretudo, o cansaço, a falta de energia, um apetite aumentado. A perda de peso súbita também pode ser sinal de que a pessoa tem diabetes, e por vezes há pessoas que até só desconfiam que têm doença quando têm uma ferida num pé de cura muito difícil, de tratamento muito difícil. Também às vezes só nestes momentos é que as pessoas recorrem ao seu médico. Mas cada vez mais as pessoas estão curiosas, atentas e preocupadas com este problema, e têm iniciativa para pedir aos seus médicos, quando os há, claro, análises de rotina. E a glicemia também é um rastreio muito fácil, não é? A diabetes é de rastreio muito fácil, é só a picadinha e medir o açúcar. Exatamente. E é até frequente encontrarmos vários sítios onde fazem esses rastreios. Sim, o Centro de Saúde já teve iniciativa de fazer alguns rastreios na comunidade. Mas também é muito fácil pedir ao enfermeiro de família que faça este pequeno rastreio, esta pequena avaliação, que nos dirá pouco, mas pode ser indicativa de algum descontrole metabólico, sim. Então, e depois nós chegamos à conclusão que temos diabetes, o que é que nós temos que fazer? Então, primeiro que tudo, quem chegou à conclusão foi o médico. Exatamente. Pronto. E depois
depende de nós também ajudar no tratamento, como em qualquer doença. Não depende apenas dos atos médicos. O médico possivelmente vai recomendar uma alimentação saudável, e é aí que tudo começa, porque a diabetes tem a ver com o elevado nível de glicose no sangue, e a glicose provém dos alimentos que ingerimos, e então recomenda-se uma alimentação rica em fibras, em produtos hortícolas, e mais restrita em alimentos calóricos como os hidratos de carbono, a massa, o arroz, o pão, e é claro que ficam proibidos, entre aspas, os doces. Os doces. Há depois variedades de pão, há uma panóplia muito grande de variedades de pão. Os diabéticos têm algum pão ou há produtos à venda específicos para diabetes? Existem produtos. Para diabéticos, não é para diabetes. Existem produtos no mercado específicos para diabéticos, mas não sou nutricionista, não sou dietista, mas eu penso que a opinião será consensual entre os diferentes profissionais desta área, que é quanto menos os alimentos forem transformados, mais saudável é. Portanto, se o pão for feito de centeio ou de outros cereais menos transformados, mais escuros, com mais fibras, é melhor. Mas evitar sempre aqueles produtos embalados e transformados que podem conter menos açúcar, mas se calhar contém... Outras coisas também são prejudiciais, não é? Exatamente. E, por exemplo, a fruta? Os diabéticos podem comer todo tipo de fruta? Olha, sim, podem e devem. Assim como nós, têm que ter alguma regra, a alimentação não é? do diabético, que é recomendada para a pessoa com diabetes, é a mesma que é recomendada para as pessoas que não têm diabetes. É a alimentação saudável, que podemos ver na roda dos alimentos. Sim. E o ideal é que se coma, que se faça uma alimentação variada, que inclua alimentos de todos os grupos alimentares, nas proporções certas, e variada dentro de cada grupo. Portanto, não repetir demasiado as mesmas frutas, não repetir os mesmos produtos hortícolas consecutivamente, porque uns são mais ricos nos minerais e vitaminas que outros, e todos são necessários. É claro que é sempre recomendado que se coma a fruta e os outros produtos da época e nacionais. Têm menos produtos de conservação, não é? Exatamente. Em relação à diabetes, ela tem muitas doenças associadas. Há muitas doenças que vêm depois da diabetes ou já existem juntamente com a diabetes que torna também a vida um bocadinho mais complicada. Por isso, este tipo, no que diz respeito à alimentação e ao exercício físico, é sempre muito importante, não só para a diabetes, mas para aquilo que depois a diabetes também acarreta, não é? Sim. A diabetes pode trazer, e está associada muitas vezes a complicações cardiovasculares, e então esta prática da alimentação saudável e da atividade física é benéfica para a diabetes e para as outras doenças a ela associadas. O que é que é importante? Há bocadinho estava a falar que às vezes as pessoas descobrem porque têm uma ferida e a ferida demora muito a sarar, não é? Sim. E chegam à conclusão que a pessoa tem diabetes. Que cuidados é que um diabético tem que ter para não ter feridas, para não ter problemas que depois têm alguma dificuldade em controlar, não é? O ideal é que a pessoa com diabetes tenha o cuidado de observar os seus pés diariamente, que use meias brancas para mais rapidamente detectar uma manchinha de sangue, uma umidade que não faz sentido ali, e detectar precocemente pequenas lesões. Deve cortar as unhas a direito, sem curvas, estou-me a referir aos pés, e ter uma higiene cuidada. Também é essencial que
não use calçado que exerça demasiada pressão nos pés e que provoque calosidades, porque isso aumentaria o risco do aparecimento de feridas. Aliás, existe até calçado que é apropriado para os diabéticos, não é? Que é mais macio, mais molinho, não é? Mais confortável, sim. Também, se calhar, não tão acessível economicamente a toda a gente, mas é mais recomendado, claro. Isso é mais complicado. E que recomendações é que temos para deixar aos diabéticos? Então, as recomendações são que cuidem de si, porque a equipa de saúde está disponível para ajudar, mas o essencial, para além de aderir à medicação que o médico prescreve, é aderir também aos conselhos sobre a alimentação saudável, praticar atividade física, uma vez que é uma medida que nos permite fazer um gasto calórico e diminuir a glicose no sangue, e também adotar estilos de vida saudáveis, evitar o álcool, o consumo de tabaco. O que é que isso pode agravar? Um diabético fumador e um diabético não fumador poderá ter uma evolução diferente da doença? Sim, porque o tabaco aumenta o risco de doenças cardiovasculares que já por si estão associadas à diabetes, e aumenta o risco das lesões, tanto a nível microvascular, nos vasos sanguíneos mais pequenos, que vão provocar lesões na visão, como por exemplo a retinopatia, a nefropatia, que é tão associada aos diabetes. Todos nós já conhecemos ou ouvimos falar de alguma pessoa com diabetes que teve de fazer hemodiálise, está relacionada com as lesões nestes vasos mais pequenos. Porquê que prejudica o rim? Porque as partículas de glicose são partículas grandes que ficam retidas no rim antes de serem eliminadas para a bexiga. E natural, nas pessoas não diabéticas não é habitual, não é normal que a glicose atravesse o rim e passe para a urina, mas nas pessoas com diabetes isso acontece, e esta passagem consecutiva e frequente destas partículas grandes vai lesionar o tecido renal. E fazer diálise, toda a gente sabe que é tão desagradável. O melhor mesmo é adotar hábitos de vida saudável, que serve não só para a diabetes, mas para todas as doenças, não é? Exatamente. Essa é a verdade. Doutora enfermeira, falando agora de questões práticas, os médicos, nós falamos do médico de família, sabemos que estamos com este problema todo em relação às pessoas terem ou não médico de família, mas normalmente quando se tem médico de família, inclusivamente até há aquelas consultas próprias para os diabéticos, em que o enfermeiro também tem o seu papel. Qual é que é a vossa função no acompanhamento de um diabético quando fazem parte do pacote da família, quando há? Bom, eu pertenço a uma unidade, que é a Unidade de Cuidados na Comunidade. Não trabalhamos em equipa com um médico e enfermeiro de família, à semelhança do que existe nas USFs e UCSPs. Mas o papel é da vigilância do pé, o papel do enfermeiro, a vigilância do pé, os ensinos sobre a alimentação saudável, a atividade física, o cumprimento da medicação e também o cuidado a ter com os pés, a monitorização dos sinais vitais, da glicémia. Basicamente é isto, é ensinar, porque está nas mãos da pessoa doente ou da pessoa com diabetes a gestão da sua doença. Esses dados são todos transmitidos ao médico, e o médico depois na sua consulta avalia a medicação a prescrever, a capacidade daquele utente e família em cumprir as recomendações. E o médico também às vezes tem que ir ajustando, não é? Ou as doses de insulina ou a própria medicação, tem que se ir ajustando. Sim. Agora, o que é que um diabético tem que fazer todos os dias? Vigiar o pé, isso já. Mas tem que medir a sua glicémia todos os dias para tomar a medicação, ou para saber o que é que pode ou não pode comer? Não é igual para todos.
Há pessoas que fazem um controle, uma vigilância, aquela picadinha no dedo da glicémia, uma vez por semana. Outros farão apenas de 15 em 15 dias para ter uma ideia do controle ou descontrole que têm relativamente à sua glicémia, sobretudo em dias de festa. E outras pessoas precisam de fazer esta vigilância com maior regularidade. Sobretudo se estiverem num diagnóstico muito recente da doença, precisam de se picar, não apenas para saber qual a sua glicémia no momento, mas também para perceberem quais são os alimentos que intervêm favoravelmente ou não no aumento ou descida das glicémias. O diabético até costuma ter um livrinho, não é? Onde registra as suas glicémias para depois entregar ao médico, não é assim? Exatamente, e além de registrar a glicémia, devia também, isso pode ser considerado excesso de zelo, mas devia anotar o que comeu, a atividade física que fez nesse dia, porque influencia e ajuda tanto o doente como o médico ou a enfermeira a perceber porque é que há oscilações ao longo do dia e ao longo da semana. É isso, é porque assim o médico conseguia controlar mais facilmente. Isso, eu sei que existe esse livrinho. Em relação à diabetes, há também, não sei se tem contacto com muitos diabéticos para nos contar a sua experiência de como é que é lidar com um diabético no dia-a-dia. Eu tenho contacto com muitos diabéticos. Acompanha vários, sim, não acompanha? Acompanho vários, até porque quais são as grandes preocupações das pessoas? Sim, a prevalência é muito. Isso obriga, não é? Era uma sorte não ter nenhum. Metade das pessoas têm diabetes. Então são pessoas, se calhar, um pouco mais preocupadas relativamente a outras pessoas com outras doenças crónicas, se calhar mesmo até relativamente à hipertensão arterial. A diabetes é uma doença que mete medo a muita gente, e se calhar com razão, por causa das complicações graves que pode ter, a cegueira, a necessidade de fazer tratamentos de hemodiálise, amputações de uma ou duas pernas, também é frequente, impotência sexual, que preocupa muito os homens. Portanto, as complicações são tão graves que preocupam as pessoas e faz com que elas nos questionem diariamente, às vezes com alguma recorrência, sobre o que fazer relativamente às hiperglicémias, à medicação, como ajustar. Mas na prática, vou confessar que a maior parte das pessoas com quem lido, espero que não seja a maior parte dos diabéticos, portam-se mal, porque preocupam-se sobretudo com a medicação, quando na realidade deviam preocupar-se com a alimentação e com a atividade física para que não fosse necessária tanta medicação. Sr. enfermeiro, não sei se já uma vez lhe aconteceu, mas eu já uma vez ouvi um diabético responder: se toma medicação pode comer doces. E não é bem assim, pois não? Não é bem assim, não era assim que devia funcionar. É claro que quem se conhecer muito bem e estiver medicado com insulina, pode ajustar a insulina de acordo com a alimentação que faz. É o que fazem os jovens com diabetes tipo 1, que já sabem que precisam de menos insulina porque vão fazer uma corrida, uma atividade física intensa e vão gastar muita energia, não vão precisar de tanta insulina, ou que vão para uma festa onde vão comer muitas gludices, vão cometer muitos excessos, e então aumentam a insulina previamente, a insulina lenta, e depois ajustam a rápida conforme as necessidades, porque já se conhecem muito bem. Mas para quem faz medicação oral, esse ajuste não é possível, não é execuível, porque a medicação atua nas horas seguintes, nas 24 horas seguintes, muitas vezes. Então há picos de glicémia durante esse tempo que vão provocando lesões. Portanto,
o ideal é mesmo Portarem-se como deve ser. portarem-se como deve ser. Evitar os açúcares. Ó, Sra. Enfermeira, os jovens, falou nos jovens e a forma como eles depois lidam e aprendem muito bem a viver com a diabetes, inclusivamente as crianças, mas também hoje a vida de um diabético em relação à medicação está um bocadinho facilitada, não está? Ou que era há uns anos atrás, em termos Sim. de medição e de insulina. Sim, a minha realidade com jovens não é muito. Não tenho um conhecimento muito aprofundado relativamente a isso. Mas existem aparelhos. Eu não sei se estão acessíveis a toda a gente, isso eu não sei. Eu sei que são muito caros e se calhar não são prescritos a toda a gente. Existem aparelhos fáceis de utilizar, que se trocam a cada 15 dias e que se inserem na parte posterior do braço e que conseguem detectar continuadamente os níveis de glicémia no sangue. E com o auxílio de um telemóvel, a pessoa, de um telemóvel na qual inseriram Como a a aplicação, conseguem vigiar os valores. Relativamente à administração de insulina, relativamente às glicémias detectadas, existem também as bombas de insulina, que vão ajustando a quantidade de insulina de acordo com as glicémias no momento. Mas nunca vi nenhuma. Eu também não, sei que há, nem Pronto, sei se são acessíveis a toda a gente, também não. mas são hoje para facilitar também a vida. E uma criança, quando lhe é detectada a diabetes, também não há de ser muito fácil para os pais que a criança seja educada de forma, não pode comer doces. Pronto, pois é das tais coisas, aprende-se a viver com o que vai aparecendo na vida e a pessoa adapta-se um bocadinho à realidade que tem. Falando agora deste dia em concreto, o dia que escolhemos para abordar este assunto que aflige tantas famílias, o Dia Mundial da Diabetes, normalmente existe um tema à volta do qual depois se vai trabalhando nos centros de saúde, nos hospitais. Qual é que é o tema deste ano do Dia Mundial da Diabetes? Este ano o tema é educar para proteger o futuro. Era isso que nós estávamos a falar, não era? Era. Esta ação, isto de vir hoje falar para a rádio, está integrada também, vai de encontro ao tema deste ano, é educar a população para proteger o futuro, para evitar que novas gerações desenvolvam a doença e para as pessoas que a têm saibam melhor como geri-la. Nós falamos sempre da importância que é comemorar estes dias. O comemorar este dia, a importância é mesmo chamar a atenção, não é? Porque todos os dias se fala deste assunto seguramente em consultas, nos hospitais, nos centros de saúde, mas o importante destes dias é chamar mesmo a atenção para o assunto. E por isso mesmo também normalmente são desenvolvidas algumas iniciativas que dão um bocadinho mais nas vistas nestes dias de cada uma. O que é que está programado para este dia? Olha, este ano decidimos, hoje durante a tarde, no Centro de Saúde, falar com a população que se dirigir ao Centro de Saúde sobre a importância da gestão do regime terapêutico. E o que é a gestão do regime terapêutico? É aquilo que temos vindo a falar durante este tempinho, esta conversa, que é a importância da alimentação saudável, da atividade física e da adesão ao regime medicamentoso e aos estilos de vida saudáveis como forma de controlarmos a doença, de prevenir o seu aparecimento também, do controle da diabetes em geral. A gestão do regime terapêutico está nas nossas mãos. Termos uma alimentação saudável, irmos praticando atividade física, apesar há pessoas que dizem mas eu não posso, senhora enfermeira, dá-me a perna, dá-me as costas. Dá mais devagar. Exatamente. Dói as pernas, movimenta os braços. Dói os braços, movimenta as pernas. Podemos fazer atividade física sentados, podemos ouvir rádio e dançar. Também. Nem que seja dançar sentados na cadeira ou no sofá. Movimentar-se é sempre bom, trabalhar na horta, subir e descer escadas. Há muita forma de nos mexermos, de gastarmos energia, de sermos ativos.
e de prevenir as doenças. E de prevenir as doenças. E essa é a forma melhor para que possamos ter uma vida mais saudável e não chegarmos também com a doença já num estado muito avançado, por exemplo, quando somos mais velhos, que às vezes temos o problema de estarmos acamados e para um diabético também é um problema maior, não é? É acrescido. O estar acamado, o poder fazer feridas e elas terem alguma dificuldade em sarar. Sim, porque o diabético já por si tem as complicações micro e macrovasculares que tínhamos falado, que são complicações circulatórias, e o facto de estarmos acamados agrava ainda mais estas complicações vasculares que já existem. E se o sangue não circular, pois claro que todas as outras funções do organismo ficam comprometidas, inclusivamente a integridade cutânea. Então o melhor é prevenir para não remediar. Exatamente. Certo? E prevenindo neste caso é muito exercício físico. Exatamente. É como diz, não é com as pernas é com os braços, não é com os braços é com as pernas, ou com um braço ou com uma perna. Portanto, há sempre forma de nos mexermos e de podermos também gastar alguma energia. A alimentação, sempre uma alimentação saudável, dá para a diabetes e dá para todas as outras doenças. Exatamente. Não é verdade? É. Portanto, se nós fizermos isto tudo direitinho, não fumar, muito importante. Evitar bebidas alcoólicas e cumprir a medicação como deve ser à risca. E a medicação como deve ser, não é picar o dedo e hoje tenho pouco, não estou, não é assim. Há pessoas que tentam ajustar na esperança, porque acham que tentando adaptar no seu dia-a-dia que estão a tomar menos medicação, mas tem um efeito completamente contrário, porque se não controlarmos diariamente para níveis médios mais razoáveis, estes picos vão ajudar, os picos de glicemia vão ajudar a que as complicações se instalem mais precocemente e vai ser necessário mais medicação, mais intervenções. É mais complicado. E a medicação do vizinho ser mais ou menos que a minha não tem nada a ver, porque cada um... A do vizinho é do vizinho, a minha é minha. A minha é minha, não é? Portanto, nada de, eu tomo 3 comprimidos, eu tomo 4, então se ela toma 3 eu vou reduzir. E não é assim, porque os organismos não são iguais. Não são iguais. Será o médico a ajustar e o enfermeiro sempre a acompanhar, não é? Com certeza. Enfermeira Clarice Fonseca, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Espero sinceramente que tenha cada vez menos diabéticos para acompanhar, mas em caso deles aparecerem, que lhes dê as melhores dicas e a melhor indicação para eles terem uma vida mais saudável. Muito obrigada por ter estado connosco. Olhe, e uma boa tarefa hoje para si, está bem? Muito obrigada. Eu é que agradeço esta oportunidade de estar aqui consigo, com toda a audiência. A falar para os ouvintes que muitos deles seguramente terão diabetes. E nós até sabemos disso, que eles até nos contam. Enfermeira, muito obrigada. Um dia feliz para si. Obrigada. Obrigada.